Senhoras e senhores, queridos companheiros do ideal espírita cristão, os nossos irmãos tarefeiros do núcleo abençoado, coordenado pelo Espírito Glacos e equipe, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta. Se vocês me permitem, eu já me sinto de casa. Sempre recebido com tanta fraternidade, num ambiente tão salutar. É muito bom estar aqui. O Evangelho é uma festa. Eu gosto de citar João Evangelista, que divide todos os seus escritos em ciclos que se iniciam com uma festa, a simbolizar ou a significar para nós que estamos tendo uma grande oportunidade de beber na fonte da sabedoria e do amor do Cristo. Por isso, no mundo em que vivemos, diante de tantas mudanças, vamos percebendo em sociedade que estamos realmente com saudade de Jesus. Numa expressão utilizada pelo Espírito Emmanuel, estamos necessitados do acolhimento generoso do Senhor da vida. Porque sem amor, nós não nos mantemos. O amor, numa expressão usada pelos benfeitores espirituais na obra Nosso Lar, o amor é o alimento das almas. Isso não é novidade, porque nós vamos nos deparar com Jesus em tantas expressões que ele utiliza. Ele afirma: eu sou o pão da vida. E esse pão alimenta verdadeiramente. E o pão simboliza o alimento básico. Chico Xavier, certa feita, disse que Jesus não falou que ele era o sanduíche da vida. Chico era muito brincalhão, mineiro, que gosta de contar causos. Então é verdade, Jesus não falou que era o sanduíche, porque o sanduíche representa a sofisticação do intelecto. Ele falou que é o amor, a essência, a base. Por isso, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de poder banquetear com vocês nessa mesa farta de amor, e esse amor que é estratificado nas linhas da caridade. E a definição de caridade é benevolência, é indulgência e é perdão. Portanto, caridade é o amor na sua dinâmica da vida. Todos nós, quando percebermos o valor da caridade, nós vamos deixar de ter fome. Nós vamos deixar de ter doenças da alma. Porque o amor nos inunda, ele estabelece uma força gigante e favorece, inclusive, a manutenção do nosso sistema imunológico. Sob o ponto de vista espiritual, metafísico, eu não quero entrar nos campos que não me competem da ciência humana. Então guardem essa pérola, que é o que a gente está pegando ao longo dessas décadas de espiritismo. Estudemos, mas acima de tudo vivamos. E aí a coordenação me chamou para falar de uma passagem
E sempre quando convidado, hoje eu recebi um convite para o ano que vem já, fiquei muito feliz. E eu vou enamorando os temas, sempre observando que é o que eu preciso. Então vir aqui é uma dádiva. Eu não estou falando isso com vaidades e vaidades. Eu estou dizendo com pureza da alma. O tema, ele fala para nós. Como a nossa amiga disse no primeiro horário, a lição chega no momento justo, na hora devida, e com as pessoas imprescindíveis a definir que nós aprendemos uns com os outros. Ninguém evolui só. Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, afirmava, ele descobre de uma forma esplendorosa que nós nos aproximamos de nós mesmos para dizer que nós nos intercambiamos com Deus através das leis da natureza. E estas leis, elas promovem o bem a partir do instante em que nos conjugamos, nos abraçamos, damos as mãos para aprendermos juntos. Esta é a ciência filosófica que o Espiritismo estuda. A religião que parte do coração. Então é um equívoco falar que o Espiritismo é uma religião, soltando a palavra de uma maneira antididática, porque ele não é religião, sob o ponto de vista humano. O Espiritismo estuda as leis da natureza, e estas leis é que definem a nossa ligação conosco mesmo, através do próximo. Então, quando conceitua a religião como religar com Deus, é um equívoco, com todo respeito. Porque você nunca desconecta de Deus, porque Deus está em toda parte, principalmente em você. Religião é para religar os homens, porque é através dos homens que o trampolim se faz para a observação da nossa realidade. O próximo te ensina, o próximo aponta limite, o próximo indica possibilidades. Por isso, não prescinda do outro. E juntos seremos união, e não pontos de vista, numa feliz expressão do Espírito Bezerra de Menezes. Juntos seremos fortaleza. E vocês podem dizer assim, muito obrigado, Deus, porque vivemos em Minas Gerais, e aqui nasceu um poeta, e ele é meu xará. Eu sou pobre, ele é rico. Beto Guedes. Beto Guedes um dia disse assim, que 1 mais 1 sempre é mais do que 2, naquela música intitulada Sol da Terra. Guardem isso. 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Porque 2 é um número. 1 mais 1 traz a ideia da conjugação, da força-tarefa, do abraçar, da fraternidade, do sentimento para dar base, para sustentar a busca do conhecimento, porque sem conhecer você não adquire sabedoria, e sem sabedoria você não se ilumina. A mulher cananeia, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, é pequenininha, mas tem elementos para a gente estudar aqui bastante. Vamos lá. Versículo 21 até o 28, rapidinho eu vou ler. Portanto, mantenham os olhos abertos, não durmam, porque senão eu não serei convidado de volta. O que garante meu emprego é vocês estarem acordados, ok? Então vamos combinar. E partindo Jesus dali, toda vez que vocês abrirem o Evangelho, vocês vão observar que Jesus está partindo, Jesus está chegando, Jesus está sentando. Vocês nunca vão ver Jesus sentado, parado, ok? A definir que o Evangelho é dinâmica. Evangelho é vida. Evangelho é oportunidade. É a dinâmica do amor. Vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom.
Se ele parte de algum lugar, significa que ele está abrindo uma possibilidade, ele está abrindo um ciclo, ele está abrindo uma etapa. Vocês viram falar da lei de ação e reação? Que os indianos, por exemplo, tratam como karma, dharma. Aqui no Ocidente vai perdendo sentido e a gente fala sobre destino. É o destino, certo? Então vamos guardar um ensinamento. Eu estou tentando aprender com este. Todo movimento, ele vai definir o início de uma chamada causalidade. O que significa isso? Que toda ação, ela vai definir o início de um processo, que vai definir, por consequência, um retorno desta ação, certo? Então, não pense assim, isso é meu destino, foi escrito por alguém em algum lugar. Não. O que nós estamos vivendo é o resultado de uma escolha e de uma ação, no tempo e no espaço, ok? Lembrando que a cada momento da nossa vida, a doutrina espírita, na sua teoria moral, que é pouco trabalhada no nosso meio, que a gente fica soltando as coisas esparsas, e é necessário recolher e apresentar uma síntese para todo mundo entender. Qual que é a teoria moral espírita? Ela é pautada na autonomia, na liberdade da escolha, no amor ao dever e na responsabilidade diante do que se recolhe. Porque tudo que se faz, se colhe. Okay? E a busca é da nossa libertação. Libertar do quê? Daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos mantém na retaguarda sob o ponto de vista da culpa ou do medo. Então nós temos que elaborar melhor os nossos desejos, porque o desejo é que vai te livrar da culpa e do medo, certinho? Então nós estamos retroalimentando essa máquina sob o ponto de vista desse desejo. Então o que te causa medo te constrange, certo? E ao mesmo tempo a culpa, ela te dilacera. Então é necessário ter conhecimento para compreender que vivemos sobre uma lógica divina. Por isso que o Espiritismo estuda as leis da natureza. Quanto mais conhecimento você tiver, todos nós, melhor vamos nos comportar diante do fenômeno da vida. Ok? Então Jesus parte dali e vai para Tiro e Sidom. O significado destas duas cidades, desses nomes, significa caça e poder. Então Jesus vai partir para duas cidades que representam uma caça e a outra poder. Só esse versículo aqui é 2 semanas e meia de muito amor e de muito debate. Vamos lá? A nossa vida, o que é a não ser uma caçada? E diga-se de passagem, sob o ponto de vista do reino animal, o animal perfeito para se falar de caçada, sabe qual é? A águia. A caçada da águia é perfeita. É tiro certo. Um dia, quem sabe a gente vem aqui só para falar da águia. A história da águia, porque ela representa os ciclos da nossa vida. E a águia representa, para as tradições antigas, a partir do Egito, com o falcão, por exemplo, a águia representa a evolução, a busca da perfeição, o adquirir poder pelo conhecimento. A questão é que a palavra poder, ela foi desconfigurada com o passar do tempo. Por quê? A gente associa poder com tirania, com a usurpação das possibilidades, o domínio sobre pessoas. E na verdade a palavra poder, ela traz outra ideia.
ela fala de possibilidade. Poder viver, poder agir, poder pensar. Então, sob o ponto de vista filosófico, poder é tudo que nós precisamos. A questão é só adequar a princípios. Nós temos debatido sobre princípios. Quais são os princípios que norteiam a nossa vida? Você tem catalogado isso? Você tem batido em cima dessas questões? Casalberto, eu não parei para pensar, não. Então tá bom. Então vou te dar uma dica. Você lembra quando a gente era adolescente, principalmente as meninas? Para falar isso tem que tomar cuidado, porque senão é processado. Vai falar que é machismo. Mas as meninas mais sensíveis, etc. Pois bem, lá na antiguidade as meninas faziam diário. Temos meninas aqui um pouco avançadas que já fizeram diário? Não, não tem ninguém aqui no... Ah, graças a Deus, apareceu alguém. Pois bem, você já avaliou a importância de um diário? Não é diário para você falar assim, hoje mamãe eu comi pipoca, fui ao cinema. Não é isso. Meu primeiro namorado, e etc. Também não é isso. A raiva, a professora. Não. Nós estamos falando do diário sob o ponto de vista filosófico. Porque é uma dica extraordinária para você discutir com você mesmo os seus princípios, os seus objetivos da vida. Então, se você quiser essa dica, eu acho que está em tempo ainda. Eu estou quase com 70, está em tempo. Compra um diário. Escreve no frontispício do diário o que você planeja para um ciclo que vai se abrir. E vai trabalhando diariamente, verificando com constância e perseverança se você está caminhando na direção daquele objetivo. Ok? Mas você falou constância e perseverança? Isso mesmo. Por quê? Qual que é a ideia? Perseverança é você ir adiante, não interrompa. E a constância? É você estar sempre observando o foco. Porque também não adianta só ir adiante perdendo o foco. O que você estabelece como meta? E a nossa conversa aqui não tem nada a ver com o campo material. Vou comprar um carro, vou arrumar um emprego, vou arrumar um marido. Não tem nada disso. Nós estamos falando sobre o ponto de vista de princípios morais. O que eu preciso trabalhar para que eu possa adquirir sabedoria, paz, justiça? Pegaram aí? Pois bem, então é uma grande caçada. A nossa evolução é um voo no qual nós precisamos buscar sempre a segurança do cume, mas precisamos sair em busca da alimentação. O cume é a nossa meta. Como nós estamos falando aqui, o referencial para nós do cume é a sabedoria crística. Jesus, aquele irmão que já sabe o caminho da montanha, e ele vive na montanha, sob o ponto de vista de um pensamento que está sempre elevado, mas despojado das coisas da terra, dá autoridade para que ele venha no vale encontrar conosco, sem nenhum tipo de desejo material. Ele já está livre disso, ele já está liberto, porque ele trabalha em função do dever e não do que ele deseja, sob o ponto de vista de orgulho e de vaidade. E isso vai nos dizer que a nossa caçada atual, ela se pauta muito em cima dos desejos. Desejo isso, desejo aquilo, e na verdade, nós ainda não definimos um foco, um objetivo para alcançar. Por isso é que a gente se perde com muita facilidade. Prometo, mas daqui a pouco eu esqueço. Prometo de novo, agora vai, mas daqui a pouco eu desisto. Ainda mais quando eu estudo o Espiritismo, me desculpe que tem reencarnação. Pode ficar para a próxima. E a gente continua vazio, com medo, com culpa, alimentando sempre esses aspectos que nos mantêm nas faixas inferiores, na retaguarda. Nós vivemos em sociedade pensando apenas no sensório, pensando apenas nas emoções,
mas desconectado com o nosso eu divino, que se alimenta com coisas, com o que é essencial, com aquilo que é definitivo, que é para sempre, aquilo que o ladrão não vai te tirar, o que realmente você vai levar para a vida eterna, é aquilo que te traz paz. Vamos lá, porque senão o tempo não permite. E eis que ele partiu, surge uma mulher, a mulher cananeia. E a cidade de Caná aqui, ela representa negócio. Olha que interessante. Então tem o poder, a caçada e o negócio. Continuando. Essa mulher, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não disse para vocês que era curtinho? O problema agora é arrumar uma solução para interpretar. Vamos tentar? Pois bem. Passava Jesus. Vamos recapitular. Uma mulher gritava. Os discípulos ficaram incomodados, porque Jesus passou como se estivesse indiferente. E o interessante é que apenas uma nota, se vocês pesquisarem nos 4 evangelhos, vocês não vão encontrar nenhuma passagem de discípulo intervindo por aquele pedinte, por aqueles que se aproximavam do mestre. Nenhuma, só nessa. Olha que interessante. Vamos tentar explorar isso. E eles então intercedem por ela. E aí, Jesus, naquele momento, fala para eles: eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tinha a ver com aquela mulher, porque aquela mulher não era da casa de Israel. Ela é, na passagem de Marcos, o texto é mulher cirofenícia, quer dizer, não eram judeus. Essa mulher não representava uma tradição. Olha que interessante. Só que ele diz isso e ela, mesmo assim insiste: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E ele então vai trazer um ensinamento que, como sempre, é simbólico. E que precisamos de ter calma para interpretar. Ele fala que não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
Se ele está conversando com um judeu, no caso aquela mulher, ele não podia dar a ela, em tese, o alimento que ele daria para os filhos, como se ela estivesse sendo tratada como a representar os cachorrinhos, certo? Como é que se alimenta cachorrinho lá na sua casa? Tirando essa onda que nós substituímos pessoas por animais, uma coisa é você ter um animalzinho de estimação, muito bonitinho, mas o duro é quando você troca o marido pelo cachorrinho, quando você entra em casa, bilu, 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 o que foi? Fala para o outro. Por que com o animal somos carinhosos e com o ser... Captaram o que eu quis dizer? Então temos que tomar cuidado com a inversão dos valores. Continuar. Ele está falando então para ela sobre uma questão de prioridade, de gradação, porque o conhecimento ele é distribuído sob o ponto de vista da busca daqueles que batem na porta do liceu, que se aproximam do professor, que vão na biblioteca pegar o livro. Estão de acordo? Porque se você não se movimentar, o conhecimento não vai cair por graça no seu colo. Então ela insiste, inclusive apresenta uma necessidade. Ela apresenta para ele uma situação em que a filha estava endemoniada. Ou seja, a filha estava sob a influência de espíritos que vibram em faixas inferiores. Isso aí, para nós, está claro. Concorda? Só que ela, quando Jesus fala sobre o alimento para os cachorrinhos, é como se ela criasse um embate filosófico. E ela diz assim, mas Senhor, os cachorrinhos também se alimentam das sobras dos pães que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela se desveste e se apresenta como uma grande necessitada, não apenas de pedir a cura para a filha, mas acima de tudo reconhecendo os próprios limites. E o que é mais importante, ela passa a adorar, é o texto que é a palavra utilizada, ela passa a adorar, ou seja, admirar a autoridade moral e espiritual de Jesus. Estão vendo quantos símbolos que a gente vai puxando nessa simples passagem? Então vamos lá, vamos tentar pegar mais ganchos aqui. Eu queria falar dos discípulos, porque quando ele passava, o texto dá uma ideia de que ele estava indiferente. Aquela mulher que gritava, que bradava, que estava atrás dos discípulos, criando ou tentando uma brecha. Eu preciso estar perto desse moço. E os discípulos acham interessante porque Jesus como se passasse ao largo. E a gente, quando lê no pé da letra, a gente fica assim, mas que coisa estranha. Por que Jesus fez isso? Lembra que eu estava falando há um pouco atrás sobre como que a psicologia ou a consciência animal opera? Ela opera por dor e prazer. Ela opera por medo e por culpa. É assim a manifestação animal. Um exemplo. Esse exemplo é legal, já que eu falei dos cachorrinhos, né? Dos cachorrinhos das madames e dos madamos, né? Que hoje viraram deuses dentro de casa. E já tem gente até com ciúme mesmo deles. Né? Você faz tudo por essa cadela e nem olha para mim. Tem umas histórias por aí acontecendo. Pois bem, o indivíduo sai com... Agora a moda não é um só. Agora a moda é 2, 3. Eu tenho uma amiga que tem 5 cachorros. Eu não sei como que o povo do prédio atura. Porque os cachorros não param de latir. E ela é incapaz de dar atenção para os filhos. Continuo eu, porque ela nem sabe que eu sou espírita. Por isso é que eu contei isso, pai. Continuando. Então, Jesus não estava indiferente.
A nossa natureza animal, ela ainda prepondera. Nós nos movimentamos, repito, sobre o medo e sobre a culpa, ou dor e prazer. Então eu falei do cachorrinho. Coloca um cachorrinho sobre aquele trono que você escolheu lá na sua casa. Para você tirar a cadelinha de lá, ela só sairá por 2 motivos. Pelo prazer, oferece um belisquinho para ela. Minha esposa cismou de colocar um pedacinho de frango na ração da cachorra. Eu falei, nunca mais ela vai comer ração. Não deu outra. Com o apetite ela vem. Mas você também pode tirar ela de lá sob o ponto de vista do medo. Sai, cachorro. Ok? Ela funciona assim. As emoções que vão brotar é em função do impacto que vem de fora. Ok? Então, nós que estamos nos descobrindo na evolução, quando observamos os nossos comportamentos, eles são muito similares aos nossos irmãos primitivos. Porém, nós pensamos, nós temos pensamento contínuo. E com o pensamento contínuo, eu vou desenvolvendo uma aptidão. Qual aptidão? Já viram falar na casa espírita ou no direito sobre livre-arbítrio? Livre-arbítrio ou liberdade de escolha, é uma aptidão que você vai desenvolvendo à medida em que você vai progredindo. E esta escolha, que naturalmente, como eu disse, a partir do momento que você escreve, o destino começa a ser traçado sob o ponto de vista da resposta do que você escreveu. Diante da resposta, você vai desenvolvendo o senso de justiça. O que é bom, o que não é bom, certinho? Está indo bem? Então, no primeiro momento, o nosso livre-arbítrio, ele é tolhido, ele é limitado. Limitado por quê? Pela nossa consciência, pela nossa ignorância. Então, quando nós encontramos na história os iluministas projetando a ideia da fraternidade, da igualdade, da liberdade, nós estamos caminhando para 240 anos de Revolução Francesa. Aquela história se repete no Brasil hoje porque milhões que estavam lá estão aqui. Então os movimentos hoje são muito parecidos. Porém, agora sobre outro ponto de vista, muito mais do campo intelectual e caminhando para o moral, do que revoluções sangrentas. Mas o processo se repete. Estudem, analisem, que vocês vão me dar razão lá na frente. Pois bem, a igualdade, quando nós falamos de igualdade, o Espiritismo inclusive esclarece para nós nas leis morais, de uma forma estupenda, que igualdade, ela é dada mediante a competência, o conhecimento, o desenvolvimento de cada ser. Em qual sentido? A lei é para todos, certo? Mas o comportamento diante da lei, ele vai definir exatamente a posição que o indivíduo ocupa sob o ponto de vista ético, moral, intelectual, certo? Então, ou seja, a igualdade é uma lei natural. Mas nós só seremos realmente iguais, sob o ponto de vista do comportamento, da interação, quando eu começar a abrir mão dos meus interesses em função do bem-estar do outro. Aí a igualdade se estabelece. Agora, a regra, sob o ponto de vista de fora para dentro, é muito complexa. Porque se você dá liberdade para um indivíduo que está aqui no ambiente interessado no estudo, ou um outro que está aqui interessado em quebrar tudo, a resposta, obviamente, será de acordo com a condição do indivíduo que está sobre uma mesma regra. Então, liberdade, ela está muito conjugada com a igualdade, mas, acima de tudo, sob o ponto de vista da evolução de cada ser. Com isso, vamos pensar. O indivíduo que vai adquirindo sabedoria, ele vai se libertando dos desejos, que são desejos que estão muito vinculados nas expressões que nós colocamos como base desse comportamento. Ou seja,
do medo e da culpa, da dor e do prazer. Porque ele vai percebendo que existe algo que pode tirá-lo desta ciranda, desse ciclo vicioso. E o que é isso? Qual que é a grande saída? A equação que vai o libertar. Essa equação se chama dever. Então o Espiritismo vai nos mostrando que nós temos a liberdade de escolha, que vamos aprendendo com ela, de acordo com as respostas da vida, e nós vamos vencer esse ciclo a partir do momento que nós compreendermos que existe uma destinação, que existe um projeto, que existe um objetivo para cada um de nós. Conceitualmente, vamos falar de reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Rapidinho, para não cansá-los. Deus vos impõe a reencarnação. Fica até uma ideia assim. Nossa, Deus apertou um botão, vamos lá, vamos reencarnar. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, a palavra progresso é soberana nesse texto. Agora eu queria aliviar para vocês, porque o texto é carregado e ele é filosófico, e a gente leva no pé da letra. Deus não está em lugar nenhum apertando o botão dizendo, faça. Não é assim que funciona. Isso é regra heteronômica. Isso é regra que auxiliou a humanidade quando a humanidade ainda vibrava nas faixas da dor e do prazer, do medo e da culpa. Casalberto, você acabou de falar que a gente está ainda nesse ponto? Eu disse, não, sim. Mas eu estou falando do futuro. Como é que funciona? Existe um impulso da natureza para que você progrida. Não é Deus que aperta o botão. Isso está dentro da sua intimidade. Então todos nós temos um desejo de progredir. Ninguém nesse mundo pode ser o indivíduo mais complicado. Age querendo errar. Todo mundo faz acreditando que está em busca de fazer o melhor. Até para tirar a vida do indivíduo. Não se assusta. Eu não estou colocando bem ou mal. Eu estou falando sobre o ponto de vista do motivo que vai definir uma ação. Certo? Então vamos construir o pensamento. Então o que vai acontecendo? Nós estamos nos movimentando para nos libertar dessa força que, ao mesmo tempo, nos inspira para ir adiante e, ao mesmo tempo, nos arrasta para permanecer no caminho, sentado na beira do caminho que não tem mais fim. Você conhece o Erasmo Carlos? Tem uma bela música dele que fala sobre isso. O que te atrai para trás? A força magnética do prazer e do orgulho, que muitas vezes impede que você dê um passo adiante, por medo. Então, com isso, eu vou dizer para vocês que o medo tem duas facetas. Tem o medo positivo, que nós podemos chamar de prudência. Mas existe o medo negativo, que é o orgulho exacerbado, que vai trabalhando de uma forma muito sofisticada para você não dar um passo. A coordenadora vai escolher a dedo aqui alguém para fazer a prece. Para arriscar todo mundo sair correndo. Não, eu não tenho condições, não estou preparado. Sofisticação para não atender um chamado. Excesso de escrúpulo. É óbvio que se eu, por exemplo, sou mudo, eu vou chegar aqui nas libras e vou dizer para ela que não dá. Mas se ela falar para mim, vai na língua dos sinais, vou que vou. Ela mandou. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Da mesma forma, o desejo. O desejo tem o seu lado positivo. Para você caminhar, você tem que desejar como essa mulher. Essa mulher cananeia. Ela desejou se aproximar daquele que ela entendeu ser um indivíduo diferente. E ela ela tinha que passar pelas barreiras. Certo? Então o desejo faz parte. O desejo é açúcar, é o sal. O desejo é o tempero que vai fazer com que algo fique palatável.
Costume religioso tradicional querer metralhar o desejo, porque o desejo tem a ver com o demônio. De psicologia, de filosofia, não entende nada. Mas existe um problema no desejo, quando ele exacerba, aí ele entra no plano da paixão. Quando vibrando na faixa da paixão, se torna um corcel indomável, aí ele te arrasta. E te arrastando, nós vamos nos viciando, porque como tem uma dose de prazer, sempre eu quero algo mais. Aí gera o vício, e as consequências são danosas, porque o vício vai implementando uma necessidade de repetição, e essa repetição vai fragilizando o psiquismo, até levar à exaustão, diferente do amor. Você nunca vai cansar de amar, é alimento, porque é sutil, ele pelo contrário, ele vai trazer leveza, certinho. Então vou continuar. Essa mulher desejou, ela desejou estar perto do Senhor. Agora o Senhor, que para o discípulo estava indiferente, não, o Senhor estava focado no dever, que é o que o Espiritismo vem ensinar para nós hoje, sob o ponto de vista filosófico moderno. Porque quando você está focado no dever, que é o trabalho, lembra do negócio? Caná é negócio? Falei da pesca, ou melhor, da caçada, falei do poder. O ser iluminado, ele está focado no trabalho. Ele não se rende ao desejo, porque o desejo faz parte da retaguarda. Existem vários tipos de desejo. O desejo do homem primitivo e do homem que já está em busca da intelectualidade, da filosofia. Mas quando ele entra nas faixas do amor, o desejo, como se fosse uma capa, vai ficando pelo caminho. Por quê? O desejo, ele acaba fomentando vaidade. O desejo acaba fomentando o egoísmo. O orgulho. Estou aqui para demonstrar o conhecimento. E com isso, então, eu vou dizer que existem várias manifestações da vaidade, até sobre o ponto de vista da intelectualidade, da religiosidade. Ou seja, quanto mais sutil for o plano, mais grave se torna o problema da vaidade e do egoísmo. Portanto, eu quero dizer que o egoísmo do homem primitivo é lei natural. Se você olhar sob o ponto de vista das suas conquistas, é um absurdo. O homem primitivo, por exemplo, pegar a mulher pelo cabelo, jogar ela para cá, vamos embora para a nossa caverna, eu vou matar o dinossauro que está lá fora. Gente, que brucutu igual meu marido. Processa. Lei Maria da Penha. Tem a ver com... Eu fico querendo saber se vocês vão criar a lei João da Penha. Porque tem muito homem que está apanhando por aí também. É legal, né? Equilíbrio sobre o reino da animalidade. Faz parte dos direitos humanos. Aliás, eu engrosso as fileiras daqueles que defendem a tese de a Organização Mundial definir, a ONU, instituir para equilibrar os deveres mundiais do homem. Porque nós, sociedade, só queremos saber dos direitos, mas os deveres sempre ficam para depois. Estou trazendo Jesus, ele não estava indiferente, ele estava focado no trabalho. Eu e o Pai somos um, ele afirmara certa feita. E disse ainda, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Alright, hashtag, Glacos, tarefa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque Jesus trabalha até agora e ele também, eu tenho. Que trabalho é esse? Trabalho, no dizer do Espírito Emmanuel, vai uma dica, estuda em casa, Pensamento e Vida, tem uma lição intitulada Trabalho. Ele vai falar sobre trabalho e serviço, existe diferença. Nós estamos aqui nos referindo à atuação que está muito acima da ação, ou das atitudes, que muitas vezes são mecânicas, e que precisamos dela. Eu preciso ir lá, pegar no colo, dar o beijo, dar o passe, dar a sopa, é movimento. Mas mais importante do que o movimento é o que está por trás. É a teoria moral daquele movimento.
E essa teoria moral, ela se agiganta quando eu coloco o sentimento na atividade. Eu dou a sopa, mas essa sopa é impregnada com o amor que está livre do desejo. Ai meu Deus, complicou mais ainda. É o amor desinteressado. Porque amor, aliás, é até redundante dizer. Você não precisa falar que amor é desinteressado. Porque o amor é. Aliás, não tem definição para o amor. Embora filosoficamente nós vamos encontrar em Espiritismo, capítulo 11, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é uma chama sagrada, Erasto, Fênelon, que nós, homens, por egoísmo, por orgulho, insistimos em tamponar. Agora olha que beleza. Nas tradições antigas, o homem é comparado com uma vela. Qual que é a função da vela? Fazer luz, iluminar. O que acontece quando a vela está em ação perene? Ela vai se derretendo, não é assim? Então amar tem a ver com esse símbolo da vela. Você se consumir no seu sentido de abrir mão dos interesses, da cobrança, para que a luz se faça. Aí alguém fala assim, mas eu não quero consumir minha vela. Então eu vou te dizer uma coisa, por egoísmo, a vela se deteriora se você guardá-la. Com o tempo ela vai espatifar. O que você prefere? Perder a vela por indiferença, por orgulho? Ou fazendo com que essa vela morra? Porque hoje você já sabe, você já sente que é morrendo que se renasce. É morrendo que se vive vida eterna. Se vocês têm alguma dúvida filosófica do amor e não conseguem entendê-la com o seu par, sua namorada, seu marido, sua esposa, bate um papo com a sua mamãe sobre qual é o sentimento que ela tem para com você que é filho. Aí você vai ter uma noção mais próxima do que eu estou querendo dizer sobre o que realmente é amor. Jesus estava indiferente a essa mulher? De jeito nenhum. Ele estava focado no trabalho. Porque os iluminados, no caso Jesus é a referência, ele sabe que focado no trabalho ele está irradiando. E naturalmente as circunstâncias vão abrir para que o indivíduo perceba o trabalho que está sendo realizado. Ele não precisa de parar para chegar, o que você quer? O discípulo chama lá. Ele não precisa disso. Porque ele sabe que as coisas vão acontecer no momento oportuno. E aliás, o próprio poder do amor, ele atrai. Ele é tão sutil, tão imperceptível, mas ele é tão poderoso, que ele é uma chama que, por exemplo, nos trouxe essa noite para cuidar, nós como mulher. Essa mulher cananeia agora somos nós. Porque dentro de você, uma das leis da dualidade do universo manifesto é o gênero. Então, o positivo, o negativo, e negativo não é coisa ruim não, é força. São contrárias, mas se completam. O homem e a mulher se completam. A razão e o sentimento se completam, sob o ponto de vista evoluído, ou evolutivo, como queiram. Então nós temos que compreender que as forças, elas têm as suas polaridades. E estas diferenciações definem o contraste. Você não aprende nada na vida se não tiver contraste. Por isso que eu costumo brincar dizendo, vou falar para os casais. Um casal que os dois são agitados não dá liga. Sempre um é mais, o outro é menos. Tem um monte de gente olhando no espelho. Calma. Calma. Um é mais intuitivo. O outro é mais racional. Quer ver que outra coisa que funciona? Os dois falarem demais não dá certo. Um fala mais, o outro fala menos. Falei bobagem, gente? Eu sei que toda regra tem exceção, pelo menos para me salvar nesse momento. Mas a vida é assim. Os seus ciclos evolutivos, existem momentos de mais intensidade, mais passividade, mais reflexão, mais atuação.
mais intelectualidade, mais sentimento. Ficou doente, tu que vai cuidar. A razão vai ter que, fica de lado, querido, que agora é o sentimento. Trocar a fralda não tem intelectualidade, é mão na sujeira, e com amor, é a proposta do Cristo, com amor, porque talvez você está trocando a fralda hoje, mas não se esqueça que foram eles que trocaram a tua fralda, e nunca te cobraram isso. Eu tenho nojo, geração mimimi, agora eu fui para o caldeirão, é a geração mimimi, de muita argumentação e pouca ação sentimental, interativa, fraterna. Mas nós estamos mudando isso, porque nós estamos percebendo, porque as nossas filhas, como dessa mulher, estão endemoniadas. Desculpe se eu não estou interpretando literalmente, porque eu não dou conta. Tem pessoas que fazem o literal, pega cada palavrinha, isso aqui, e é fantástico. Mas eu venho aqui com outro objetivo. O Evangelho está aqui dentro. A mulher cananeia está aqui dentro. Jesus está aqui dentro. O discípulo que está cheio de ansiedade está aqui dentro. Sidom, Tíron, Caná está aqui dentro. São regiões espirituais que eu elejo. Caçada, como eu falei, tem caçadas boas, tem caçadas complicadas. O poder fazer, mas nós ainda nos embrenhamos, nos alimentamos em poder falar, em poder dominar, em poder comprar. E por isso que nós estamos sendo vendidos por nós mesmos, de uma forma corrupta, adúltera, com todo respeito. Nós vemos lá fora a sombra, que na verdade está aqui dentro. É muito interessante pegar a flecha, nossa, eu sou antigo, hein? Agora é laser, tá bom, vou me adequar, fazer o upgrade. É muito legal pegar um revolvinho de laser. Estou lembrando da minha época, eu não tenho nem mais tempo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou apaixonado com Star Trek, Jornada nas Estrelas. Eu sou ainda da época do Capitão Kirk, do Spock, do McCoy. Não dou tempo mais para essa turma mais atualizada. Então tinha os phasers. Então não adianta, meu amigo, pegar phaser e ficar atirando em Klingon, alienígena, político, religioso, aquele cara que não adianta bombardear o que está lá fora, se nós estamos com a casa toda desarrumada intimamente, nós não temos autoridade moral, ponto. Então ao invés de gastar energia, de ficar sendo manipulado por uma mídia tendenciosa, volta os olhos para dentro de você mesmo. E eu não estou dizendo para que você seja indiferente, longe disso, porque você precisa de saber como é que andam as coisas, porque tu tem um filho, você tem amigos, tem pessoas que confiam em você. Qual será o seu posicionamento? Da indiferença? Ou de dizer para eles sobre a beleza da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão? E não é no discurso moralista, é na vivência, é na internalização. Eis a senha de Jesus. Ele não estava indiferente, ele estava aguardando que a mulher se aproximasse. E ela se aproximou, adorou, admirou, conheceu e falou assim: Senhor, um pouquinho dessas migalhas me basta, porque não adianta uma alimentação farta se eu não consigo nem saborear, eu não consigo metabolizar. Senhor, me dê o necessário. Livro dos Espíritos. O homem mais rico é aquele que precisa menos, aquele que se contenta com o que realmente é importante. Aprecie o tempo, valorize as pessoas. O tempo que passou não é seu mais. Perguntado para Galileu: quantos anos o senhor tem de vida? Ele está beirando uns 70, deve ter uns 5, 10, 15, mas o senhor já é velho. Ele falou assim: meu amigo, o tempo que passou já era, eu não tenho mais esse tempo. Então o filósofo, quando diz eu tenho todo o tempo do mundo, sob o ponto de vista materialista, tu não tem nada. Sob o ponto de vista espiritual, o tempo de Deus, que é outro tempo, não é o calendário humano, o tempo de Deus se chama misericórdia e trabalho.
você tem, todos nós temos. E a hora é essa. E eu não tenho dúvida que a filha está ficando curada. Porque quando o seu sentimento for curado, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela vivência, a cura não vem do Cristo de fora, é do Cristo íntimo, que estabelece a autoridade e resolve tudo. E é isso que ele espera, que cada um de nós adquira autonomia e se liberte, não tenha dependência absolutamente de nada, mas que viva em plenitude o amor, pelas leis de justiça e de caridade. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que os britânicos continuem nos inspirando para sermos pontuais. Valeu!